Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11, né, a parte 3 da aula 11, falando sobre orientação a objetos. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre métodos e atributos de classe, métodos e atributos de instância, tá legal? A gente vai ver um pouco do que a gente viu na aula anterior e também vai ver um pouco aí de como entender como é que funciona instâncias e classes dentro de um objeto. Bom, pessoal, na aula anterior, a gente viu o que, então? A gente viu as ordens, né, de organização, tá? Que a gente tem lá, eu expliquei, até dei um exemplo para vocês de como funciona o universo, o cosmos, tal. É um pouquinho complicado, mas é um exemplo que eu utilizo porque realmente são várias esferas, tá? Então, tem um pouco a ver ali, tem uma relação um pouquinho ali que vale a pena prestar atenção, né? Que é o quê? Que você tem a Terra, aí você tem lá o Sistema Solar, você tem a Via Láctea, você tem o universo, aí depois você tem o cosmos, né? Essa é a ordem de organização ali do nosso planeta, do nosso cosmos, do nosso sistema, do nosso universo, né? A mesma coisa seria ali a ordem de organização de como você vai aprendendo o desenvolvimento de software, tá? Você aprende primeiro variáveis, depois você aprende lá condicionais e loopings, condicionais na realidade e operadores lógicos, depois você aprende os loopings, depois você aprende ali os arrays, depois você aprende ali os hashes, depois você aprende a organizar tudo isso utilizando funções, né? Então você aprende lá funções para organizar tudo isso. E depois que você tem funções espalhadas com códigos espalhados, você aprende a utilizar a orientação a objeto para organizar mais, né? Que seria ali uma das últimas instâncias de organização, tá legal? Ou a última instância de organização até o momento, tá legal? Então, gente, a gente viu também que uma classe é basicamente um modelo, né? Um modelo de como que você quer que o seu componente ou a sua parte do programa funcione. Tem aquele comportamento, tá? Então, uma classe ou um objeto, ele é separado por métodos e atributos, né? Como eu dei exemplo para vocês, um exemplo de um objeto, por exemplo, eu seria um objeto, onde as minhas mãos, os meus braços, as minhas pernas, os meus joelhos, minha cabeça, meu olho, minha boca, seria ali os meus atributos, né? As minhas propriedades. E as minhas ações seriam falar, ensinar, andar, correr. Então esses são os tipos de ações que ali utilizado para um objeto. E quando você está criando uma classe, você está definindo todos os atributos e todas as ações que você vai ter quando você criar uma instância. Tá legal? Então, quando você cria uma instância, você pega esse modelo e disponibiliza ele numa variável para que você possa utilizar todos os atributos e métodos daquilo que você definiu, daquele modelo que você definiu. Ou seja, é um dado que você coloca em memória que utiliza o modelo, né? Então, você utiliza o modelo para criar uma instância desse modelo e a partir daí você começa a utilizar a orientação a objeto. Tá legal? Bom, pessoal, na aula de hoje, então, o que a gente vai falar? A gente vai falar, então, sobre atributos, né, e classes, né, métodos e atributos de instância e métodos e atributos de classe, né? Tá, como explicar isso para vocês? Classe. A classe, como a gente faz isso daqui, ó, a gente faz o quê? A gente define um modelo da nossa classe. Uma classe é um modelo que a gente definiu. Uma instância é o quê? É uma variável, um espaço na memória que utilizou aquela classe que a gente definiu, entendeu? Então a gente define como uma classe e uma instância utiliza a classe utilizando o comandinho new, tá? Comandinho new para criar uma nova instância em cima daquilo que você está fazendo, né? Deixa eu... New, opa! Escrevendo de cabeça para baixo aqui a gente escreve errado, né? Então... new. Então, utilizando ali o comandinho new, o que acontece? Você utiliza ali uma nova instância, né, para setar dentro de uma variável, colocar dentro de uma variável, para que você consiga utilizar a sua classe que você definiu dentro de um objeto. Ou seja, quando você utiliza a classe, você cria um objeto. E aí você consegue ter ali objetos diferentes para variáveis diferentes. Entendeu? Tá. E quando você fala em métodos e atributos de classe ou estáticos, dependendo da linguagem, tá?
você fala do quê? Que você vai criar ação e método para essa classe somente, tá? Só para a classe e não para a instância, tá? E quando você fala em criar métodos, atributos ou ações, né? Métodos ou atributos para uma instância, você está criando algo que vai ser utilizado quando você utilizar a nova instância, quando você criar uma instância e jogar para dentro de uma variável, tá? Então essa é a diferença de métodos e atributos ou atributos e ação para instâncias e métodos e atributos ou atributos e ação para classe, tá? Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma classe chamado cliente, né? Então assim, a gente vai criar um modelo chamado, melhor, vamos colocar o exemplo que eu coloquei para vocês. Eu vou criar uma classe chamado Danilo, tá? Que seria a minha pessoa. Então eu faria o que aqui, ó? Eu criaria lá um modelo, certo? Esse meu modelo aqui, ele vai se chamar Danilo, ok? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir alguns atributos que o Danilo tem, ou algumas propriedades que o Danilo tem. Então aqui, uma propriedade que o Danilo vai ter é o braço, ok? Uma outra propriedade que o Danilo tem é a boca. Então o Danilo tem duas propriedades, o braço e a boca, né? Agora ele tem algumas ações. Uma ação é falar, ok? E outra ação ensinar. Então o Danilo aqui ele tem duas ações e tem dois atributos, tá? Os atributos eu sempre coloco na parte de cima e as ações sempre na parte de baixo. Ou seja, eu estou definindo um modelo chamado Danilo, tá? Por que eu teria esse modelo que eu defini aqui, eu só vou utilizar quando eu criar uma nova instância, né? Então, por exemplo, esse meu modelo eu quero criar uma variável aqui, ó, D1 e uma outra D2, tá? Aí, ou seja, quando eu crio uma nova instância, eu jogo esse valor para dentro da variável D1. E aí eu falo, por exemplo, que a minha variável D1 pode ser com o braço igual a o valor de marrom. Ok? E eu posso falar que o D1 ponto boca é igual a rosa. Ok? Posso falar que o D2, no D2 aqui, ó, ponto braço é igual a preto. E posso falar que o D2, ponto boca, é igual a branco. E aí eu posso utilizar ações diferentes para D2, ponto falar, e para D1 também, ponto, por exemplo, ensinar ou falar. Ou seja, eu criei métodos e atributos de uma instância, tá? Quando eu crio de classe, eu crio normalmente algum método que vai servir para todos os Danilos. Todos os Danilos que tem ali as mesmas coisas em comuns, tá? Ou seja, eu fiz isso daqui, imagina que eu quero gravar isso daqui em uma base de dados, né? Então eu vou guardar isso daqui dentro de um database, dentro de um lugar onde eu vou onde eu vou utilizar mais tarde. Gravar isso daqui num disco, tá? Num disco rígido. O que eu digo disco rígido? Eu digo numa memória que não é volátil, né? Numa memória não volátil. Então eu vou gravar isso daqui fisicamente em um lugar, no meu HD, no meu pendrive, etc. Então quando eu vou gravar isso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas instâncias que é do D1, a instância do D2 e gravar isso diretamente lá no meu banco de dados, tendo aqui o D1 e tendo aqui o D2 para eu utilizar depois, tá? Quando eu faço isso, eu utilizo um método salvar dentro da minha instância, ou gravar, que eu vou jogar isso para dentro do meu pendrive, tá? Um exemplo. Agora, quando eu quero listar todo mundo que está aqui, ó, todo mundo, e jogar todos esses dados que eu guardei no meu banco de dados, jogar para um lugar, eu estou utilizando uma ação que não é só de um Danilo. Eu estou utilizando uma ação que é para todos os Danilos. Entendeu? Essa é a diferença um pouco.
Quando você está fazendo uma coisa em cima de ação de uma pessoa somente, você utiliza uma instância. Quando você está fazendo uma ação que é para várias pessoas, não é para uma instância somente, você utiliza os métodos de classe, tá? Você utiliza os métodos de classe. E aí, como que seriam os métodos de classe ou estático? Você faria, dentro desse modelo seu, um método que serve para o modelo, que sirva para a classe, tá? Ou seja, por exemplo, mais aqui, buscar todos. Isso aqui seria um método para trazer todo mundo que está aqui, tá? É um método que vai buscar todo mundo que está na sua base de dados e tem ação superior a todas as instâncias, tá? Então, quando você tem um método ou um atributo que ele é geral, ele não serve para uma instância, normalmente você cria esse método para ser ali um método e um atributo, né, de classe e não de instância. Entendeu? Então essa é a diferença de quando você vai criar um atributo de instância e um atributo de classe, ou atributo ou método, tá? Você tem que pensar da seguinte forma. Quando eu vou criar um atributo ou método de instância, eu vou criar para uma pessoa somente, tá? Que é para aquela variável que eu iniciei, né? Que eu criei uma instância. Ou a outra variável, mas eu vou ter ações específicas dentro de um conjunto somente, tá? De um objeto. Quando eu vou utilizar um método de classe ou estático, eu vou ter ação a todos os objetos, tá? Então é mais ou menos esse o conceito. Eu quero ter ação a todo mundo que está gravado na minha base de dados, então o que eu faço? Eu utilizo os métodos de classe ou métodos de instância, tá? Que aí, como eu falei, métodos de classe dependendo da linguagem, método de instância dependendo da linguagem, tá? Instância não, desculpa, método de classe dependendo da linguagem, métodos estáticos dependendo da linguagem. Então, eu utilizo o método estático para trazer ações em conjuntos. Eu utilizo métodos e atributos de instância quando eu quero fazer uma ação em cima de um objeto, ou seja, uma variável que eu iniciei uma instância de um objeto, tá? Essa é um pouco a diferença. Meio complicado, confesso para vocês que no início dá um nó na cabeça, mas quando eu mostrar no computador para vocês, vocês vão entender que é muito mais simples do que o que eu estou explicando aqui na lousa, tá? Mas é basicamente isso, gente. Você tem que pensar assim, você tem uma classe, ok? E aí você precisa fazer ações que vai ser para o seu conjunto de objetos que você criou, tá? Então você tem aqui vários objetos que são várias instâncias que você criou utilizando esse modelo. Você quer ter uma ação em cima de todo mundo aqui, ó? Todo mundo que utilizou o seu modelo para criação, aí você utiliza o método de classe ou o método estático, tá? Agora você quer ter ação em cima de cada um aqui, ó? Você vai criar um método de instância ou um atributo de instância. Instância, ele vai utilizar em cima do objeto. Métodos de classe, ele vai utilizar em cima de todos os objetos. Ou seja, métodos de classe é um conjunto, método de instância é um unitário, tá legal? Bom, então, falei bastante para vocês, deu um nó na cabeça, eu confesso, provavelmente de vocês também, mas agora eu vou explicar para vocês diretamente no computador, exemplificando para vocês e mostrando que é muito mais simples do que parece, tá legal? Bom, vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador. Então a gente está aqui na parte de iniciantes, né? Então a gente vai para a parte 3 ali de orientação a objeto, falando sobre métodos de classe e métodos de instância, tá legal? Bom, na aula anterior, gente, a gente parou então nesse exercício que a gente estava fazendo de criação de instâncias e diferenciando o que era um objeto do que era um modelo. E a gente criou então uma classe de clientes que ficou sendo o nosso modelo e a gente utilizou ali um programa .html para a gente criar instâncias desse nosso modelo. Utilizou ali dois modelos com variáveis diferentes, o C e o C2, com Sheila no nome e Danilo em outro nome, né? Então esse seria ali o nosso modelo, né, de cliente, tá legal? Então agora a gente vai ver como criar métodos de classe e atributos de classe, diferencial de classe para o de instância, igual mostrei para vocês na lousa, tá legal? Eu vou criar uma nova pasta aqui. Essa pasta vai ser aula, o dia de hoje, dia 17 do 09 de 2016, tá legal?
E aqui, gente, a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez ali na aula anterior, simplesmente copiando o que a gente já tinha feito em um e jogando para o outro só para a gente não perder o histórico, né? Então vou pegar aqui, vou copiar e agora eu só vou alterar os caminhos. Ao invés de eu ter a aula do dia 7, eu vou alterar aqui para a aula do dia 17, ok? Prontinho. Salvo aqui desse jeito. Opa, aqui eu só veio no lugar errado. Aqui é 7. Vou fechar esse e vou usar esse daqui de baixo agora. E aqui eu vou colocar como 17, ok? Tá aí. Prontinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse arquivo e vou ver ali o que está acontecendo agora no meu browser, né? Provavelmente ele vai mostrar a mesma coisa que a gente estava vendo na semana passada, né? Que é isso daqui. Então, as instâncias que a gente criou, mostrando ali na tela, né? Então, mostrando tudo que a gente fez aqui, diretamente na tela, mostrando as instâncias, tá? Bom, gente, basicamente é isso. A gente já fez, então, o que é instâncias e o que são atributos e métodos de instância. Agora a gente precisa criar atributos e métodos de classe ou estático, dependendo da linguagem, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai fazer o quê? Como a gente está no JavaScript, a forma de você criar métodos de classe é um pouquinho diferente de outras linguagens, porque você não utiliza a própria classe para criar, você utiliza um outro estilo, tá? Por exemplo, esse estilo aqui, ó, a gente acabou de criar o nosso modelo cliente e agora a gente quer criar um método de classe que sirva para todos os clientes, tá? Vamos supor que a gente tem um método aqui, ó, vamos criar um método aqui para a gente ter uma ação em cima de um cliente e depois colocar o método para ter ação em todos os clientes, tá? Então eu vou criar um método, vou criar um atributo aqui chamado this.clientes. Aqui eu teria um array de clientes, né? Os dados que eu vou armazenar dos meus clientes eu vou deixar dentro desse daqui. E vou criar um outro método aqui, simplesmente para adicionar os dados aí dentro. Então, vou criar um this.gravar em memória. Vou criar uma função. E aí eu vou fazer o seguinte. This.clientes clientes.push e aí eu vou simplesmente jogar a minha instância. E eu já explico para vocês o que é o this aqui também, né? Que eu já falei na aula para vocês anterior, mas já explica aqui. O que eu estou basicamente é fazendo o quê? Da minha instância eu tenho uma variável chamada clientes. Na realidade isso aqui não vai funcionar porque é da minha instância. Tá, vamos lá. Voltando. Esse clientes aqui eu não posso ser por instância. Ele vai ter que ser por classe. Legal. Então como eu vou criar essa minha base de dados para toda a minha classe de clientes? Simplesmente digitando o nome cliente, tá? E aí se eu digito o nome cliente e dou um ponto clientes, o que eu estou fazendo? Criando uma variável que serve para todos os meus clientes, para todo mundo, ok? E estou jogando um array vazio nela. Agora aqui dentro, ó, o que eu vou fazer dentro da ação gravar? Eu vou utilizar a minha classe, o meu modelo cliente, para adicionar, fazer um push de um cliente, tá? Legal, espera aí agora. A gente vai ver ainda um pouquinho mais para frente isso. E vou fazer uma outra ação aqui, chamada cliente.todos, ok? E aí esse cliente.todos vai ser ali uma função, né? Ele vai ser uma ação e não um método. Aqui eu tenho, desculpa, ele vai ser uma ação e não um atributo. Aqui eu tenho um atributo, né, uma propriedade, e aqui eu tenho um método, tá? Então, esse método aqui eu quero que ele retorne todo mundo que está gravado no meu atributo, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou pegar aqui meu clientes e vou fazer um for de var de i é igual a 0. Não vou colocar o var agora não, tá? Fazer mais simples. Igual a 0, ponto e vírgula, e menor do que clientes.length, que é a quantidade que tem do meu cliente, ponto e vírgula, e mais. E aí agora eu vou fazer esse documento.write aqui, ó, mostrando todo mundo, ok? Só que aqui, no meu caso, eu vou utilizar a minha instância aqui,
para criar uma outra variável. Então, cliente vai receber isso daqui, índice de i, tá? Então, recebendo isso, eu estou retornando um cliente que eu gravei na minha base de dados e quero mostrar ele na minha tela. Vou pegar esse meu cliente e vou colocar ele para mostrar na minha tela agora. E depois que eu mostrei todos os clientes, eu vou dar simplesmente um HR aqui para eu separar todos os clientes um do outro, tá? Agora a gente vai entender o que é tudo isso daqui que foi feito, tá? Vamos lá. Primeiramente, aqui eu tenho um método, tá? Aqui eu tenho ações, né? Eu tenho os atributos do meu modelo, tá? Então, atributos nome, telefone e CPF. Eu tenho uma ação para mostrar somente da instância. Então, eu mostro somente da instância. Tem uma outra ação que é gravar em memória. E aí, o gravar em memória, o que ele faz? Como gravar em memória, eu preciso gravar ele numa base de clientes. Ele não é uma ação para uma instância, ele é uma ação para várias pessoas, tá? Várias instâncias. Só que eu preciso gravar eu, que é esse cara aqui, essa instância, dentro de uma coleção que pertence ao meu cliente, tá? Ou seja, então aqui eu tenho uma ação de uma instância que eu estou jogando para uma ação de várias. Aqui eu tenho um método de instância e aqui eu tenho um atributo de classe ou atributo estático, tá? Então aqui é isso que eu estou fazendo. Aqui eu estou definindo um atributo de classe, ou seja, essa daqui é a minha classe, não é? Não é esse que é o meu modelo de cliente? Então, cliente ponto o atributo igual a um valor se transformou então num atributo da minha classe, ok? Então eu tenho um atributo ou propriedade, dependendo de como vocês preferem chamar, tá? Que é ali da minha classe, entendeu? E agora eu tenho aqui um método, que é uma função que eu defini para a minha classe. Ou seja, eu tenho variáveis e funções de uma classe, tá? Então, a classe cliente agora tem funções que são para todo mundo, tá? Então, clientes é a base de dados onde eu vou guardar todos os clientes, tá? Todos, eu vou retornar todos os clientes. Ou seja, um método e uma propriedade, tá? Que é basicamente de classe. Ou seja, eu consigo utilizar dados da minha instância para dados de classe, tá? Legal, agora a gente vai executar isso daqui para ver como que isso daqui vai ficar, tá? Então, no meu HTML aqui, ó, eu criei as instâncias, né? E estava mandando mostrar na tela. Agora a diferença é que eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse mostrar, vou comentar esse documento.write e vou comentar esse outro mostrar aqui. A diferença agora é que eu quero gravar no banco de dados, né? Gravar na minha memória. Então, c. Eu vou utilizar esse método aqui, ó, que é o gravar em memória, tá? Gravar em memória. E esse gravar em memória, eu vou jogar isso daqui para minha memória lá da minha coleção que eu deixei no meu atributo de classe, ou seja, clientes, tá? E vou fazer a mesma coisa para o C2 aqui, ó. Então, C2 eu também quero gravar, tá? Agora, como que eu utilizo para trazer todo mundo que eu gravei na memória estática? Eu utilizo o método da classe cliente chamado .todos. Ou seja, quando eu faço cliente.todos, ele vai pegar todo mundo que está na base de dados dele, que chama clientes, que é um atributo de classe, e mostrar tudo na tela, ok? Vou salvar isso daqui e vamos dar um reload para ver qual é o efeito que vai acontecer, tá? Ó, ele ainda não conseguiu mostrar nada, agora vamos clicar com direito e vamos inspecionar para a gente ver o que aconteceu aqui, tá? Vou clicar aqui em console, dar um reload. Basicamente ele não trouxe nada, a gente vai ter que depurar para ver o que é que aconteceu, tá? Então agora a gente vai colocar aqui um atributo debugger, um comando debugger, aqui dentro para a gente depurar e ver passo por passo o que está acontecendo aqui. Debugger. E aí vamos dar um reload de novo, agora com o inspecionar aberto, né? Para a gente conseguir enxergar e depurar o nosso código. Deixa eu aumentar mais aqui. E dar um reload novamente. Tá. Parou aqui no meu debugger. Então eu vou colocar agora o mouse em cima de clientes aqui, ó. E aí vocês vão notar que agora, por eu ter salvo 2 clientes, eu tenho 2 clientes gravados na minha memória. Ou seja, 2 clientes nessa minha variável array aqui, que eu defini que é um atributo de classe.
tá? Agora, se eu for aqui na minha função, ele está tentando fazer um while de alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o comando length está errado, tá? Então é por isso que não está funcionando. Eu digitei o comando length errado. Eu vou copiar aqui, vou colocar no meu console, vou colar isso daqui e vou digitar .length e aqui está o jeito correto, ok? Então eu errei na minha implementação. Legal, eu já sei qual que é o problema. Então vou vir aqui e vou digitar o length corretamente. Pronto, salvei. Agora vou tirar o meu debugger, ou seja, eu corrigi o meu problema e vou dar um reload na minha página. Rodando de novo, ou seja, agora ele está fazendo o que eu queria, ok? Para provar que eu estou retornando da minha base de dados, aqui da minha ação, do meu método estático ou método de classe chamado todos, eu vou criar aqui um document.write no meu objeto, tá? Fazendo o seguinte, ó. Estou executando um método de classe, ok? E vou dar um BR aqui no final para quebrar uma linha, porque eu vou jogar isso diretamente para o meu HTML. Dei um reload, então tá lá, ele mostrou para mim, estou executando um método de classe. Vou até fazer melhor, vou colocar isso aqui dentro de um H1, que é um elemento de bloco, e aí tá aqui bonitinho. Estou executando um método de classe, e aí os dados que ele pegou dentro do meu objeto. Se eu fizer o seguinte agora, gente, eu pegar e executar novamente o método, que é o método de classe, que chama todos. O que vai acontecer? Ele vai escrever de novo na minha tela, simplesmente porque eu estou chamando aqui no meu console. Olha lá, ele escreve de novo na minha tela. Se eu mandar mais uma vez, ele escreve de novo na minha tela. Mais uma vez, ele escreve de novo na minha tela. Tá vendo? Se eu quiser colocar mais um cliente, como que eu faria? Eu posso criar uma nova instância. A é igual a new cliente, ok? Então eu criei uma nova instância e vou preencher isso daqui. A.nome é igual a Geraldo. A.telefone é igual a um telefone. E A.cpf é igual a um CPF qualquer. Ok? Feito isso, eu preenchi então o meu objeto A. Agora eu vou salvar esse objeto A. A.gravar em memória. Joguei isso daqui para a memória. Se eu olhar na minha memória, que é um atributo de classe, cliente, 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 ponto, dados em, como é que foi o nome que a gente deu? Clientes, né? Então, clientes, que é o nosso array, que é um atributo da minha classe, ele vai mostrar agora que tem 3 itens. E esse último item foi o Geraldo que eu acabei de incluir. Ou seja, se eu mandar executar o todos aqui de novo na minha tela, agora ele não vai mostrar somente 2, ele vai mostrar mais um na minha tela. Ou seja, eu vou executar aqui o cliente.todos, aí, cliente.todos, e ele agora vai me mostrar também o Geraldo, tá vendo? Então, Danilo Sela, o Geraldo. Rodando de novo, ele mostra agora também o Geraldo. Como ele está replicando várias vezes na tela, o que a gente pode fazer? A gente pode limpar tudo isso daqui e mostrar tudo de novo, né? Para deixar um pouquinho mais fácil. Para isso, gente, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu documento, eu vou criar um elemento aqui, HTML, chamado div. Tá legal? Então, vou fechar aqui um elemento chamado div. Vou dar o nome dessa div, um ID para essa div, chamado resultado. Tá? E aí eu vou fazer uma interação do meu JavaScript com a minha tela, simplesmente para eu não ter que ficar repetindo o conteúdo toda vez, tá? Então o que eu vou fazer? Dentro do meu objeto cliente, eu vou usar um outro comandinho novo que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá legal? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui um comando novo chamado document.getElement
element by id, ou seja, estou buscando um elemento por id no meu documento, tá? O id dele é resultado. .html, eu vou jogar o valor de uma variável chamada HTML aqui dentro, tá? E eu vou acumular agora, ao invés de dar document.write, eu vou acumular esses dados dentro de uma variável. Então eu vou criar essa variável, HTML, vai receber então esse meu dado que eu estou jogando aqui dentro. E aqui dentro do meu while, eu vou simplesmente, do meu for, né, armazenar mais igual, ou seja, vou colocar sempre mais uma vez, acumulando dentro dessa minha variável HTML. E não vou escrever na tela, vou jogar tudo dentro da minha própria variável, tá? Então, vou substituir isso aqui e vou tirar essa chave, não, esse parênteses no final. E agora eu vou usar o document.write para escrever na minha tela, tá? Document.write não, desculpa, document.getElementById, e vou utilizar aqui o comando chamado inner HTML para eu escrever um HTML dentro do HTML desta div que eu acabei de criar aqui, que é um elemento HTML que eu vou utilizar, tá? Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer aqui é, ao invés de dar esses documentos.write, esse aqui eu vou deixar, não vou mexer nele agora não, tá? Então eu vou dar um reload aqui na minha página, ok? Ele não está achando o inner HTML de um elemento nulo, tá? Então eu vou ter que fazer o seguinte, isso está acontecendo porque eu estou executando esse primeiro antes que essa div exista. Eu vou copiar essa div aqui para cima. Então deixando essa div aqui em cima, eu garanto que ela exista antes de eu executar o meu código, tá? Agora eu vou rodar de novo. Então tá aí, funcionou, tá? Agora se eu quiser criar a nova instância de novo, tá, gente? Então vamos lá, eu vou criar a nova instância de A de novo. Vou preencher o atributo dela nome. Vou preencher o telefone. E vou preencher o CPF. Agora eu vou gravar em memória. E agora eu quero mostrar isso na tela. Tá? Cliente.todos. Notem que agora trouxe o gerado. Tá vendo? Vou mostrar de novo, cliente.todos. Se eu criar uma nova instância aqui, gente, C é igual a new cliente. E dessa instância eu preencher o c.nome é igual a Billy. Ok? E c.cpf é igual a alguma coisa, c.telefone, telefone é igual a alguma coisa, e gravar de novo o C na memória, c.gravar em memória. Ou seja, joguei mais um elemento para dentro da minha memória. Agora eu quero executar o método de classe para listar todo mundo. Então, cliente, que agora é um conjunto, né? Cliente.todos, porque é um método de conjunto, ou seja, um método que é para minha classe e não para minha instância, tá? Retornar todo mundo que está, ok? Perfeito. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é a diferença de métodos de instância para métodos e atributos de classe. Então, atributos de instância, métodos de instância. Atributo de classe, método de classe, tá? Quando eu falei para vocês que métodos de classe, métodos e atributos de classe depende da linguagem, JavaScript ele é mais ou menos assim, ele pensa como métodos e atributos de classe. Porém, se você está no C#, que é uma linguagem mais estática, então vou mostrar aqui um código de C#, você tem aqui, por exemplo, um objeto pessoa, tá vendo? Aqui você está definindo uma classe, aqui você está definindo um construtor, que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Aqui você está definindo, então, algumas coisas do seu construtor, e aqui você está definindo outras propriedades que você vai ter, né? Privadas, públicas, que também eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, tá? Mas aqui você tem elementos, né? Que é protegido, ou elementos, ou atributos dessa classe, e aqui você tem métodos desta classe, tá? Dessa instância dessa classe, né? Então todos esses daqui são da instância da classe. Se eu quisesse que no C#, tá? Eu colocasse um método ou um atributo, que esse método ou atributo fosse de classe ou estático, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar um método
da mesma maneira que eu estou criando um desses daqui, ó, vou replicar, tá? Só que dessa vez eu teria que colocar a palavrinha static na minha criação. Então, public static string alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, todos. Ou seja, eu teria um poder de ação sobre todas as minhas instâncias. Então, aqui eu criei um método estático que serve para todas as instâncias e estou definindo isso no meu modelo, tá? Se eu quisesse um atributo, gente, também poderia fazer a mesma coisa. Public static string, por exemplo, base de dados, ok? E jogaria isso aqui uma variável string, tá? Então eu jogaria um valor de string aqui dentro. Ou seja, estou definindo um atributo que é estático, ou seja, que ele pertence a essa classe e não à instância, tá? Então, é a diferença de quando é uma de instância e quando é uma de classe, é isso. Instância você está fazendo no elemento, na instância que você acabou de criar, tá vendo? Tudo isso daqui é da mesma instância. Tudo isso daqui é da mesma instância. Agora, esse daqui é da classe, ou seja, desses modelos que você definiu. Então, de classe ou estático e esses daqui de instância, tá legal? Assim é como você define no C#. Você tem como definir também no Java. O Java também tem esse negócio de classes estáticas, classes estáticas e de instâncias da mesma forma. Então você tem ali algumas, deixa eu ver aqui, interface, singleton não. Você tem alguns exemplos aqui. E aí se eu quisesse criar um método estático, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma constante que ela é estática, que eu tenho um valor fixo. Ou seja, essa constante, ela é da minha classe João, tá vendo? E ela é estática. Você teria a mesma coisa para o PHP. O PHP também tem esses exemplos de estático ou não, tá? Então é assim que funciona. E no Ruby ele é bem parecido com o JavaScript também. Só que você também define os métodos de classe dentro da sua própria classe. Você define ela fazendo algo tipo assim, ó. Aqui eu tenho métodos de instâncias, né? Aqui eu quero definir um método de classe. Eu colocaria self, ponto, o nome do método. Tá? Self, nesse caso aqui, seria a minha própria classe. Yourself. Yourself significa você mesmo em inglês. Então, self quer dizer a minha própria classe. Então, João, ponto, o método, você cria. Você consegue fazer também assim, ó. Def, João, ponto, o método que você quer. E você tem ali um método que você fez de classe para a sua classe de João, tá? Bem parecido com o JavaScript, porque é um método de classe, ele tem esse conceito de método de classe e não método estático. Então, esse negócio de método de classe e método de estático depende muito da linguagem que você está trabalhando, tá? Porém, o conceito é o mesmo. Quando você está no método estático, você vai utilizar para todas as suas instâncias. Quando você está no método de instância, você vai utilizar para um somente, tá legal? Bom, eu acho, posso ter sido repetitivo algumas vezes em falar para vocês, mas eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria passar para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida disso, gente, vocês podem me ligar, podem me mandar mensagem, a gente marca uma aula particular e eu explico para vocês mais detalhadamente as partes que vocês não entenderam, tá? Mas pensem, basicamente é isso. Métodos estáticos ou de classe são ações que você vai criar, atributos ou ações que você vai criar para todas as suas instâncias, tá? Então, vou exemplificar aqui. Ó, tem uma variável que chama clientes, que é a minha base de clientes, que é da minha classe cliente. Tem um método todos, que é para listar todos os clientes que está na minha classe cliente. Agora aqui eu tenho ações da instância que eu acabei de criar, a instância de Sheila, a instância de Danilo, tá? Então, métodos de instância, métodos de classe, atributos de instância, atributos de classe, tá legal? Bom, é isso. Acho que eu falei tudo. Bom, se você ficou com dúvida e etc, não esquece de marcar sua aula particular. Eu esclareço melhor para vocês na aula particular, fica mais fácil, porque é de 1 para 1 ali, né? Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike.
Comentem, me deixem saber se vocês gostaram ou não. Se não gostaram, eu tento regravar de uma outra forma que fique mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas é isso, o meu objetivo é ajudar você com a sua carreira, com o seu projeto, fazer o possível para que você consiga entender o que eu tenho para passar para vocês, tá legal? Como vocês, eu também estou aprendendo, então estou aprendendo a ensinar para vocês, aprendendo a fazer o download do meu cérebro para que vocês consigam entender tudo que eu tenho para passar para vocês e vocês consigam ter ali o mesmo sucesso na carreira de vocês que eu obtive na minha, tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, essa aula foi difícil explicar, foi bem complicadinha porque tem alguns conceitos que confundem, dá um nó no cérebro mesmo. E quando eu estou explicando, às vezes é um pouco mais difícil de quem está aprendendo, tá? Mas como vocês, eu também estou aprendendo a ensinar. Então, é legal porque da mesma forma que vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo a ensinar vocês. É uma troca, tá? Então, eu aprendo e vocês aprendem. Então, isso que é interessante desse projeto, porque isso me torna mais inteligente e torna vocês mais inteligentes, ou algo colaborativo. Todo mundo ganha, tá legal? Enfim, se eu expliquei alguma coisa ou alguma forma que ficou confuso, comentem, me deixem saber que aí eu gravo de novo, tento fazer o possível para que vocês possam entender, tá legal? O meu objetivo é fazer com que você entenda, com que você mude a sua vida, com que você consiga arrumar uma profissão ou que você consiga empreender e criar seu negócio dependente daquilo que eu estou fazendo. Se na minha cabeça eu conseguir mudar um pouco a cabeça de vocês, conseguir fazer com que vocês consigam crescer e mudar o país, ou criar aplicativos, ou criar sites com aquilo que eu consegui ensinar para vocês, e vocês terem sucesso com isso, minha missão está cumprida. Eu acho que eu fiz um bom papel se vocês um dia conseguirem chegar nessa instância que eu estou querendo falar para vocês. Ou seja, eu seria a classe e vocês seriam as instâncias da minha classe, porque eu estou pegando o meu modelo e passando para vocês aprenderem e serem instâncias daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou ensinando, tá legal? Bom, é isso, esse é o recado de hoje. Até mais e até a próxima aula.